Então, vamos direto ao ponto. Temos um cenário clínico aqui. Um paciente chega, né, com dor no peito, e o eletrocardiograma, o ECG, mostra aquela alteração bem conhecida, o supradesnivelamento do ST, parede anterolateral. Isso. Diagnóstico: infarto agudo do miocárdio, com supra. Mas aí, dias depois, uma piora súbita, falta de ar do nada e a pressão, despenca. O que pode ter acontecido aí? Olha, essa virada assim tão drástica no quadro, né? Ela sugere muito uma complicação mecânica. E uma das mais graves, realmente, é a ruptura da parede livre do ventrículo esquerdo. E isso é algo que pode acontecer depois de um infarto que a gente chama de transmural, sabe? Quando o dano, a necrose, atravessa toda a espessura do músculo cardíaco. Ruptura da parede. Nossa, parece bem dramático. Mas por que isso acontece dias depois? Não seria, assim, mais lógico acontecer logo de cara na hora do infarto? É uma boa pergunta. E parece um pouco contraintuitivo, né? Mas a ruptura, ela geralmente não ocorre exatamente na hora do infarto. Acontece mais nos primeiros 5 dias por aí. Às vezes pode levar até 2 semanas. Sério? 2 semanas? Sim. O que acontece é que depois do infarto começa todo um processo inflamatório para limpar aquele tecido que morreu, a necrose, né? Chegam células de defesa, os leucócitos, e também enzimas que começam a, degradar a estrutura de suporte do músculo, o tecido conjuntivo ali. Ah, entendi. É o processo de limpeza que enfraquece. Exatamente, é um paradoxo, né? Esse processo de limpeza e o início da cicatrização acabam enfraquecendo temporariamente a parede do coração. E essa parede mais frágil, ela não consegue segurar a onda, sabe? A pressão alta que tem dentro do ventrículo esquerdo, principalmente quando ele contrai. Faz sentido. É como um tecido que está sendo remendado, mas ainda não está firme, sabe? E a pressão acaba rasgando. E um fator de risco importante para isso é a falta de reperfusão. Reperfusão. A reabrir a artéria, né? Isso. Se o fluxo de sangue não foi restabelecido rápido para a área que infartou, o dano inicial é maior e a parede fica ainda mais vulnerável a romper. Ok. E aí, quando rompe, nossa, a situação piora muito, muito rápido. O sangue começa a vazar, sob pressão, para dentro do espaço pericárdico. Aquela bolsa que envolve o coração, sabe? Sim, o pericárdio. Isso. Aí a gente chama de hemopericárdio, sangue ali dentro. Sangue vazando para essa bolsa, eu imagino que isso cause um problema enorme e imediato. Com certeza. Esse acúmulo rápido de sangue começa a apertar o coração por fora. Ele não consegue mais se encher de sangue direito. É o que a gente chama de tamponamento cardíaco agudo. Tamponamento. Lá, a pressão dentro dessa bolsa sobe muito e muito rápido. E como a pessoa sente isso? Quer dizer, quais são os sinais que a gente vê no paciente? Olha, clinicamente é um quadro bem agudo. A pessoa sente uma falta de ar intensa, de repente, pode suar frio, ter um mal-estar, às vezes até uma dor no peito, de novo, quando instala. E como o coração está sendo espremido, o sangue tem dificuldade para voltar do corpo e entrar no lado direito do coração, né? Certo. Isso faz com que as veias do pescoço fiquem muito cheias, estufadas. É a tal da distensão venosa jugular, bem visível. Ao mesmo tempo, como está difícil para o sangue entrar no lado direito, menos sangue vai conseguir passar pelos pulmões para chegar no lado esquerdo do coração. E o curioso O quê? é que isso significa que quando a gente ausculta os pulmões, eles podem estar limpos, sem aquele som de água, de congestão, que a gente esperaria em outras causas de insuficiência cardíaca. Ah, interessante essa parte do pulmão limpo. É uma dica importante, então. Sim, mas a consequência final de tudo isso é uma queda muito grande na quantidade de sangue que o coração consegue bombear para o corpo. Daí vem a hipotensão severa, o choque, que nesse caso é um choque obstrutivo, né? Porque tem uma obstrução física, o tamponamento, impedindo o coração de encher. E, infelizmente, isso pode evoluir muito rápido para uma parada cardíaca. Nossa, é muito rápido mesmo. Entendi. O pulmão limpo ajuda a diferenciar. Mas tem outras complicações que podem acontecer depois de um infarto, né? Como que a gente diferencia essa ruptura da parede das outras? Ótima pergunta. Porque sim, existem outras complicações mecânicas. Por exemplo, a ruptura de um músculo papilar. Que segura a válvula, né? Isso, que segura a válvula mitral. Isso causa uma insuficiência mitral aguda, um vazamento grande na válvula.
Ou então pode romper o septo interventricular, que é a parede entre os dois ventrículos. Essas outras complicações também podem acontecer nesse período inicial, ali nos primeiros 5 dias, mais ou menos. Certo. E a diferença? A diferença-chave é que essas outras rupturas, do músculo papilar ou do septo, elas geralmente causam um sopro cardíaco novo, bem alto, sabe? E levam a um acúmulo de líquido nos pulmões. Ou seja, a pessoa vai ter insuficiência cardíaca com edema pulmonar. A gente ouviria os pulmões chiando com estertores. Ah, então o pulmão não estaria limpo nesses casos. Exato. Já a lesão por reperfusão, que é quando o fluxo de sangue é restaurado e pode causar algum dano paradoxal, é menos provável nesse cenário que você descreveu se o paciente não teve essa reperfusão, né? E um aneurisma ventricular, que é quando a parede fica fraca e dilata formando uma bolsa, isso é mais tarde. Leva semanas, meses para se formar, e os sintomas são mais graduais, de insuficiência cardíaca progressiva. Entendi as diferenças. Então, para a gente fechar, qual seria a mensagem principal disso tudo? O ponto-chave para guardar? Olha, a mensagem principal é: a ruptura da parede livre do ventrículo esquerdo é uma complicação mecânica muito grave, que pode ocorrer até umas 2 semanas depois do infarto transmural, tá? Principalmente se não teve reperfusão. Certo. E ela se manifesta como um quadro súbito, dramático, de tamponamento cardíaco. Isso leva ao choque obstrutivo, pressão baixa, veias do pescoço estufadas, mas, atenção, pulmões geralmente limpos na ausculta e, infelizmente, progride muito rápido para a parada cardíaca. É uma emergência médica absoluta.